Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar do que? A gente vai falar de interpretação de texto. Muitos dos meus alunos eles perguntam assim: Rodrigo, como é que eu faço para interpretar um texto? Como é que eu faço para traduzir um texto? Tá bom? É só eu chegar lá e traduzir um monte de texto um atrás do outro? Não é necessariamente bem só isso, tá bom? Existem formas e eu vou te falar essa forma de você conseguir interpretar esse texto de forma válida, produtiva, para que você aprenda cada vez mais interpretando esse texto. Antes da gente começar, é bom a gente lembrar que, independente da prova que você faça, qualquer escola militar e até mesmo nos vestibulares tradicionais, né, em instituições privadas, no Enem, você vai ter a sua interpretação de texto, mas em escolas militares isso é muito mais aprofundado, tá bom? As questões são um pouco mais bem desenvolvidas. Por exemplo, independente da escola que você pegue, seja a IA, seja a Escola Naval, seja a SpaceX, seja a AFA, seja o iPhone com o Ciaga no Rio ou o Ciaba aqui em Belém, você vai ter interpretação de textos e questões muito boas, beleza? Você vai ter que ter esse tempo lá para você conseguir desenvolver. Se a gente tomar iPhone como exemplo, por exemplo, pegou, né? Se a gente tomar iPhone como exemplo, tá bom? A gente vai perceber o seguinte: a gente vai perceber que a gente tem 20 questões de inglês, são 20 questões em cada matéria, e em inglês nós temos 20 questões, e dessas 20 questões, 5 são de interpretação de texto. Significa que 25% da minha prova é apenas de um assunto, é apenas de interpretação de texto. Eu preciso chegar lá sabendo como traduzir, sabendo as facilidades, as minhas facilidades, os meus defeitos na hora, para eu poder não tomar um susto, tá bom? Para eu poder ter velocidade na tradução e na interpretação. Como é que eu vou fazer isso? Se liga nas dicas, beleza? Bora lá! A primeira coisa que você vai fazer é ter o texto. Nós estamos em época de Covid-19, coronavírus, então vamos supor que você pega um texto aí do coronavírus na internet. Você vai salvar esse texto e aí, se você tiver impressora na sua casa, como imprimir, você imprime ele. Se não, coloca ele em PDF bonitinho e acompanha pelo seu computador sem problema nenhum. Vamos supor que você imprimiu esse texto. Eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Muitas vezes, quando a gente está traduzindo o texto, a gente faz o seguinte. Eu também fazia muito isso no início, normal. Muita gente faz isso e é errado. A gente circula a palavra que a gente está traduzindo e bota o significado em cima. Não é? Aquilo não está te ajudando. Naquele momento você sabe a tradução da palavra, mas posteriormente você não vai mais lembrar. Então eu quero que você faça o seguinte: vamos supor que você imprimiu o seu texto, ele está impresso numa folha A4 aí. Eu quero que você pegue outra folha A4, uma folha de caderno, uma folha em branco, tá bom? E aí você vai começar a traduzir o seu texto da seguinte forma. Você vai lendo, tentando entender palavra por palavra, tentando entender a semântica do texto, o que ele está passando para você, e aí você chegou numa determinada palavra que você não sabe o que é. Tranquilo? Eu não sei a palavra, por exemplo, name, eu não sei o que name significa, nome, beleza? E aí você vai escrever esse seu substantivo na sua folha de papel e lá você vai colocar a tradução, tá bom? Continua tendo outra palavra, apareceu a palavra board, que seria um quadro, por exemplo, tá bom? E aí você coloca na sua folha de papel essa palavra e coloca a tradução dela do lado. Eu quero que você vai fazer isso para todo o seu texto, lembrando que você vai ter que tomar cuidado não só com a tradução das palavras, mas entender o texto 100%, entender a mensagem que o texto quer te passar. É isso que você precisa. Você precisa, além de entender e responder suas questões, entender também o que o texto está dizendo. Claro que o principal é responder as questões, você quer passar na prova, mas entender o texto vai te facilitar muito, beleza? Então, essa é a ideia. Você vai ter o seu texto impresso numa folha de papel ou em A4. Em A4 às vezes fica até melhor, porque você não tem como você riscar. Essa mania de riscar você não vai conseguir fazer na tela do computador, diferente se o texto estiver impresso. Mas não tem problema, desde que você tenha uma folha em branco. Então, à medida que você não for conhecendo as palavras, você vai riscando essas palavras, ou melhor, riscando não, você vai colocar essas palavras na sua folha 4 e colocar a tradução dela do lado. Eu quero que o seu texto, a sua folha em que o teu texto esteja, ela esteja limpa. Beleza? Ao final da sua tradução, a folha do seu texto ela esteja totalmente limpa. Não risque a folha do seu texto, tá bom? Deixe ela totalmente limpa. Beleza? Então, traduziu o meu texto. Rodrigo, eu cheguei no final da tradução do meu texto, eu traduzi o meu texto todinho, todas as palavras que eu não sabia, eu coloquei na minha folha de papel em branco. Beleza, esse é o teu primeiro passo. Você não só traduziu as palavras, como você colocou elas numa folha de papel em branco e colocou a tradução dela do lado. Por exemplo, eu não sabia o que era name, eu não sabia o que era bird, e aí eu coloquei na minha folha de papel em branco essas palavras traduzidas. A minha folha impressa com o texto não teve nenhum risco. Ótimo, perfeito. O que eu vou fazer agora, Rodrigo? Eu já entendi o texto, já traduzi as palavras, eu vou deixar esse trecho para lá? Não.
Esse texto você vai pegar daqui a 2 dias, beleza? Daqui a 1 ou 2 dias. Eu vou pegar o mesmo texto de novo, Rodrigo? Vai. Por quê? Vamos supor que no seu primeiro texto, no seu texto lá tinha 1000 palavras, por exemplo. Você não soube o que eram 100 palavras. Rodrigo, eu não soube o que eram 100 palavras. Tranquilo, você traduziu todas as 100 e aprendeu. Só que da segunda vez que você ler esse mesmo texto, essas 100 palavras, você não vai lembrar de 100. Você vai lembrar de 40, você vai lembrar de 50, de 60. Mas vai ter uma porcentagem que você não vai lembrar. É normal. Então, de 100 palavras eu lembrei de 60, mas tinha 40 palavras que eu esqueci de novo, Rodrigo. Como é possível? Eu esqueci de novo. Eu já tinha traduzido, eu esqueci. Eu sou idiota, eu sou burro, nada disso. Nada disso. Lembra que é uma língua estrangeira, uma língua diferente da tua. Então, é super normal que tu esqueça palavras. É justamente por isso que tu vais traduzir de novo o teu texto. Para que tu tenha uma segunda impressão sobre essas palavras que tu esqueceu. Entendeu? Então tu vai traduzir o teu texto de novo da mesma forma. Só que agora tu vai traduzir ele mais rápido. Sabe por quê? Vamos supor que na primeira vez que tu traduziu o teu texto, tu levou 1 hora. Agora, tu já sabe sobre o que o texto fala, tu já conhece a maioria das palavras, tu já entendeu o texto. Então agora tu não vai levar mais 1 hora, tu vai levar 20 minutos, 25, 30 minutos. Vai ser bem mais rápido. Entendeu? Só que eu quero que tu preste atenção nas palavras que você esqueceu de novo. Rodrigo, eu esqueci o que era board. Na primeira palavra eu lembrei que era quadro. Agora eu já esqueci. É normal. Acontece. Vai ter palavras que você vai lembrar e vai ter palavras que você vai esquecer. Então eu quero que tu pegue esse teu texto e traduza ele da primeira vez. E daqui a 1 ou 2 dias você pega esse seu primeiro texto. É por isso que eu não quero que tu risque o texto que está impresso. Porque você vai traduzir ele de novo. Entendeu? Então esse seu primeiro texto impresso, ele tem que estar em branco, ou melhor, tem que estar escrito, né? Porque ele vai estar com o texto. Mas em branco que eu digo, ele não pode estar riscado, circulado, nada. É um erro que a gente comete, né? Quando a gente está traduzindo o texto, a gente circula a palavra e coloca a tradução em cima. Isso não está te ajudando. Isso está te ajudando momentaneamente ali, naquele momento. Mas posteriormente você vai esquecer e aí você não vai estar aprendendo com isso. Então, é o primeiro detalhe. O primeiro detalhe que eu quero que tu entenda é esse, tranquilo? Você vai traduzir o seu texto numa folha de papel em branco, tranquilo? Com as palavras que você não sabe. Daqui a 1 ou 2 dias você vai pegar esse seu mesmo texto, traduzir ele, interpretar ele de forma mais rápida, colocando de novo as palavras que você não sabe. Lembrando, você não é burro, você não é idiota, nada disso. É super normal você esquecer palavras porque não é a sua língua mãe, beleza? Uma outra língua. Rodrigo, então eu vou fazer isso 3 vezes, 4 vezes? Não, você vai fazer isso apenas 2 vezes. Da segunda vez que você ver essas palavras, a chance de você esquecer elas vai ser muito grande, tá bom? Depois que você fez isso 2 vezes, pega outro texto, faz mais 2 vezes, pega outro texto, traduz 2 vezes, pega outro texto e assim por diante. Então eu quero que você traduza cada texto 2 vezes. Lembrando que essa dica é para aquelas pessoas que elas não têm um vocabulário tão bom, elas ainda estão engatinhando na língua. Tá bom? Então esse é um macete, uma dica que eu dou para aquelas pessoas que precisam muito de interpretação de texto e precisam ganhar vocabulário. Lembrando que essa nossa ideia é ganhar vocabulário também. Quanto mais texto você lê, mais vocabulário você ganha. Quanto mais livro você lê, mais vocabulário você ganha. Quanto mais músicas, filmes, quanto mais você consome em inglês, mais vocabulário você ganha. Beleza? Essa é a primeira dica que eu te dou. Traduz o texto 2 vezes e da segunda vez presta atenção nas palavras que você esqueceu. As palavras que você não esqueceu, elas já ficaram na sua cabeça. Toma cuidado com as que você esqueceu, porque aí você tem alguma relação com elas e não precisa mais esquecer. Tranquilo? Você não vai mais esquecer. Segunda dica. Eu quero também que você preste atenção na morfologia das palavras. Se elas são substantivos, se elas são pronomes, se elas são verbos, adjetivos e assim por diante. Entendeu? Não só traduz, por exemplo, se eu disser name after, preste atenção nessa frase. I will name my daughter after my mother. I will name my daughter after my mother. Vamos supor que você parou ali na palavra name, tranquilo? Name, morfologicamente, ele pode ser um substantivo em inglês. Então você coloca lá, name significa nome e é um substantivo. Mas preste atenção que name, ele também pode estar dentro de uma classe de verbos. Então, name, junto com o after, ele cria um phrasal verb que aí já se transforma em dar nome a alguém, homenagear alguém. I will name my daughter after my mother. Eu vou dar o nome da minha mãe para minha filha. Eu vou homenagear a minha filha dando o nome da minha mãe. Entendeu? Então, name after é um phrasal verb
que é um phrasal verb? É quando você tem um verbo que por si só ele tem um substantivo, ele tem um significado, e você tem uma preposição que por si só tem um significado. Quando você une as duas, elas têm juntas um significado. Isso é um phrasal verb. Se você pegar o verbo do phrasal verb, ele vai ter um significado totalmente diferente. Se você pegar a preposição do phrasal verb, vai ter um significado totalmente diferente. Name after, um phrasal verb. Name significa nome, after, depois. Juntos, homenagear, dar um nome a alguém. Beleza? Então repara aqui, eu quero que você traduza essas suas palavras também de forma morfológica. Eu quero que você entenda a morfologia delas. Lembrando que para a nossa prova, já que são provas militares, é muito importante que você saiba morfologia e saiba sintaxe, saiba quando é um pronome e quando é um sujeito. Repara que são coisas diferentes, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. Eu quero que você não só traduza essas palavras, mas separe elas também por tabelas, vamos dizer, por colunas, como ficar melhor para você. Desde que você entenda que eu tenho substantivos, eu tenho pronomes, eu tenho os adjetivos, eu tenho verbos, e eu quero que você não só saiba a tradução, mas também saiba a morfologia de cada uma. Beleza? Repara que nessa frase, como eu falei para ti, I will name my daughter after my mother. Esse name, ele não é um substantivo. Esse name dessa frase, ele não é um substantivo. O que ele é? Ele é um verbo. Beleza? Então, name, nesse caso, junto com after, é o name after, que é homenagear, dar o nome de alguém para uma pessoa, tá bom? Então, não só traduz, mas entende que aquela palavra traduzida é um substantivo, aquela palavra traduzida é um adjetivo, um pronome, um verbo e assim por diante. Tranquilo? Então, essa é a dica que eu te dou para tu traduzir textos. Dessa forma, se você fizer isso 2 vezes por semana, ou se você tiver mais tempo, 3 vezes por semana, você vai ganhar vocabulário muito grande. Você vai ganhar muitos vocabulários. E na hora da sua prova, vai ficar muito mais fácil. Você já não vai levar 1h30 num texto, que você não pode levar de jeito nenhum. Você vai levar ali de 30 minutos a 1 hora no máximo. Beleza? 30 minutos é o ideal que você tenha a sua tradução do texto. Rodrigo, 30 minutos num texto para fazer 5 questões? Garante, acredita em mim que vai dar certo, desde que você faça isso, beleza? Então essa é a dica que eu te dou, tá bom? Quando você for traduzir o seu texto, não risca o seu texto, tá bom? Eu quero que você coloque numa folha de papel em branco as palavras que você não sabe. 1 ou 2 dias depois, ali 2 dias depois, você vai pegar esse seu mesmo texto e traduzir ele de novo, de forma mais rápida, porque você já conhece, mas você ainda vai esquecer outras palavras. Essas palavras que você esquecer, você não vai mais esquecer depois, porque é isso que você precisava, entendeu? E aí depois você vai fazendo isso para todos os textos que você pegar, todos os textos, tá bom? Tranquilo? Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa mandem dúvidas aí. Espero que, por favor, deem um like nesse canal se vocês gostaram, vai me ajudar muito. Compartilha com as pessoas que estão junto com você, tá bom? Todos os meus amigos eles vão fazer provas militares. Compartilha, por favor, com eles precisam dessa informação, porque muita gente traduz textos de forma errada, tá bom? Acaba traduzindo rápido, não presta atenção nos detalhes. Esses detalhes que eu te dei, eles vão te ajudar muito, tá bom? Então compartilha com seus amigos que também vão fazer provas, dá um like e se inscreve no canal, porque a partir de agora a gente vai ter muito conteúdo, beleza? A gente vai ter muitas dicas e eu tenho certeza que tu vai gostar. E para tu não perder essas dicas, se inscreve no canal, ativa aquele sininho lá que você já sabe qual é, e toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, beleza? Até a próxima, foi um prazer, valeu!